vamos lá. O que a gente vai falar um pouquinho desse tema, né, nesse contexto aí, desta lição? Nós vamos trabalhar sobre essa temática dos ataques que a família vem sofrendo, né, das ideologias. Ideologias, a gente já falou um pouquinho lá atrás, né, são ideias, doutrinas que têm sido projetadas para confrontar as diversas áreas. Nesse caso, hoje nós vamos falar sobre a família. É importante a gente dar uma passadinha, como faz o autor, lá no livro, no contexto do que era uma família, de como era tratado ou pensada, como foi pensada a família, lá no Antigo Testamento. Você sabe que nossa tradição familiar, nossa ideia de casamento e de família é judaico-cristão. Judaico porque ela parte lá do princípio da ideia do que está escrito no texto de Gênesis, né, que Deus formou o casamento, né? Deus formou Adão, formou a Eva. Então o casamento é uma instituição divina, um homem, uma mulher, né? E Deus foi o criador disso, né? Desse projeto familiar. E cristão porque o próprio Senhor Jesus definiu isso também, né? Validou isso, ele citou esse casamento, e a partir de então o casamento cristão, a igreja se baseia a partir disso. O casamento ele é perpétuo até quando a morte separar, né? Então, existem outros agentes capazes de provocar uma separação, né? Outros eventos, né? Como o caso da morte, como o caso da morte, já falei, né? Como o caso do adultério, tem o caso do abandono, né? E outros casos mais modernos aí que a gente também vai passar um pouquinho. Mas, de toda forma, é preciso a gente pensar, a gente entender que o casamento ele é a composição familiar, né? Ele é uma composição familiar, é uma instituição divina. E como o autor coloca para a gente lá no seu estudo, no livro, né, que eu recomendo que vocês tenham, sempre que vocês forem comprar a revista, comprem também o livro, porque o livro é importante vocês terem. O livro ele traz muitas informações e todas elas sempre bem fundamentadas, né, em estudiosos, em teólogos, em estudantes do tema. Então o livro traz algumas informações a mais que são importantes para a gente também compreender aqui. A primeira delas é que o homem, o casamento ele era no pensamento de Deus, ele é patriarcal. Então o que significa patriarcal? O marido, né, o pai, ele tem esse poder, né? Ele tem essa predominância. E a família, mas ele pertence a uma família, né? Ele não é alguém que tem poder desconectado daquilo que ele tem poder. Ele é alguém que tem poder e pertence àquilo que ele tem poder. Olha que coisa interessante. Então ele não pode fazer o que quer, né? Não pode sair fazendo o que acha que deve fazer. Não, ele tem um poder, mas ele é também pertencente àquilo sobre o qual ele tem poder. E lá no Antigo Testamento, né, também é interessante a gente falar que a família funcionava da seguinte forma. Um homem e a mulher se casavam, a mulher ia para a casa do marido, né? Isso tem o sentido de patrilocal. E aí, partindo disso, ele indo para a casa do marido, ali constituía-se uma família. Então, como se desenvolvia uma família? O que estava dentro do contexto de uma família? Só o marido e a mulher? Não, todos aqueles que viviam debaixo ou dentro daquele lar. Então, esse homem ele podia ter se casado aos 20 anos.
E aí, aos 20 anos, ele já era pai, às vezes casava-se até antes. Aos 40, podia ser avô. Aos 60, podia ser bisavô. E todas essas pessoas iam sendo conduzidas ou agregadas dentro dessa família, né? Dentro dessa casa. Ok. Até 20 famílias, 20 composições como esta, por exemplo, pai, filho, pai, filho, pai, filho, neto, pai, filho, neto, assim, por exemplo, virava um clã. Bom, só que também tinha os trabalhadores, tinha os escravos, que naquela época existiam os escravos, né? Tinha também os agregados, os estrangeiros, tinha um monte de pessoas. Então, todas estas pessoas que faziam parte da família, que estavam dentro daquele lar, compunham a família. E o autor coloca para a gente aqui uma coisa muito interessante, que essa família também tinha o dever, né? E ela fornecia até 50, dependendo da ocasião, até 50 homens para o exército de Israel. Então, observa que ela também tinha essa função de fornecer homens para o exército, para, nesse caso, defender a nação. Então, eles tinham essa responsabilidade social, né? Essa responsabilidade nacional, e aí tinha também a responsabilidade que nós vamos falar espiritual. Agora, nesse caso, então, resumindo essa introdução, a família era uma instituição social e também uma instituição espiritual. Por essa razão, alguns valores, por exemplo, de princípios cristãos, estão sendo grandemente atacados. No Novo Testamento, Jesus adota esse conceito de casamento, de família, como? Qual conceito? Esse princípio, instituição divina. E ele aplica isso ao cristianismo, ele traz isso para a doutrina, ele valida, né, na verdade, não é bem que ele traz, ele valida isso, né, porque Jesus não condenou isso. Ele valida isso, também não existia nenhuma possibilidade dele condenar, né? E a partir de então, todo casamento cristão, né, ele segue esta mesma linha, né? Ele segue esse mesmo fio. E então tem alguns princípios e tem alguns valores, né? Então a importância da gente conhecer hoje todos os princípios e também os valores, né, para que a gente mantenha a estabilidade da família, né? Já passado tantos anos, a família vem sofrendo bastante ataques, muitos ataques. Alguns, eles não estão sendo diretamente na família. Por exemplo, não há um decreto como houve lá na Ucrânia, agora, recente aí no início da guerra, que todo homem, né, de 60 ou de 50 anos para baixo, eu não me lembro, né, que não fosse pai de 3 filhos, não podia sair do país, né? Tinha que servir o exército. Então, esse foi um abalo direto à família, porque separou a família compulsoriamente. Muitas esposas nem vão ver mais os seus maridos, e algumas, quando virem, vão ter um problema grave, porque os russos, segundo as últimas notícias, estão praticando até a castração dos soldados ucranianos aprisionados, né? Então, quando eles devolverem esses homens para as suas mulheres, eles terão problemas, né? Isso está acontecendo agora. Bom, mas de toda forma, a família está passando por ataques, nesse caso, nas esferas que a gente vai falar ideológicas, como a lição coloca, que é no campo das ideias, onde surgem as deformações ou a doutrinação contrária à família tradicional, não é? E aí, por esses ataques, a família está passando por instabilidade, né? Então, essa instabilidade é causada pela crítica que a família tradicional está sofrendo, vem passando. Por exemplo, é uma crítica contra a monogamia. O que é a monogamia? Monogamia, o casamento é uma mulher para um homem, uma Eva para um Adão. Não são 2 Evas para 2 Adãos e nem 2 Adãos para uma Eva, né? O casamento é monogâmico,
A Bíblia fala que já houve lá no passado a poligamia, mas não era plano de Deus. E todos esses homens sofreram por causa da poligamia. Todos os homens que tiveram 2 mulheres ou mais sofreram por isso, né? Então, ele é monogâmico, ele é heterossexual, é um homem e uma mulher, né? O sexo oposto, não do mesmo sexo. A confissão doutrinária, né? Então, nesse caso, é necessário que haja uma mesma crença, uma mesma fé, no mesmo Deus, os seguidores da mesma doutrina. Isso é um valor, né? Fundamental ainda para o casamento. Então, esses fundamentos eles vêm sendo removidos, né? Nos nossos dias. E eles vêm sendo removidos como? A partir de ordens judiciais? Não, a partir de doutrinamento, a partir de ideias de doutrinação. Enquanto nós temos essa dificuldade de entender os fundamentos e transmitir para os nossos filhos, os filhos estão aprendendo de forma contrárias aos valores e princípios lá no ambiente externo da família, da casa, nesse caso, a escola. A escola que deveria ensinar, educar, ensinar o abecedário, ela está ensinando doutrinação. Ao contrário, os inversos, papéis estão inversos. Então, se há a remoção desses fundamentos, desses princípios, com certeza a família sofre instabilidade. E uma das maiores alegações dos estudiosos nos nossos dias que explicam os problemas como violência, prisão, encarceramento e tudo mais, né? Os números, uma das fundamentações que explica tudo isso é a desestruturação familiar. Eles falam bastante nisso, né? Então, as crianças caem no mundo das drogas por causa da desestruturação familiar. Os prisioneiros, tem muitos presos por causa da estruturação familiar. Todos esses problemas eles vão jogando na conta da desestruturação familiar. Mas quem é que está provocando a desestruturação familiar? São as ideologias, são os ideólogos que estão lá na escola, que estão no trabalho, que estão na televisão, na cultura, como nós estudamos na semana passada, né? São os artistas aí que a gente está vendo vários deles, ok? Então, a lição de hoje ela tem esse objetivo de fornecer base para que a gente entre nessa batalha e absorva e se envolva nessa batalha de forma mais acirrada, a fim de sustentar a nossa família e sustentar o plano de Deus e defender o plano de Deus para a nossa família, né? Então, o tópico primeiro. Tudo bem aí, irmãos? Podemos seguir? Sim ou não? Então, o tópico primeiro, né? Eu já dei uma pincelada, que é uma instituição divina, né? Foi Deus quem criou, não foi o homem que criou o casamento, mas foi Deus, né? E não foi Adão, né? De forma nenhuma. E é importante colocar uma informaçãozinha para vocês aqui. Vou trazer. Eu até coloquei essa fala ontem num grupo, né, de estudos que eu participo, né? Eu coloquei essa questão ontem nesse grupo de estudos para que os colegas também pudessem compartilhar. A palavra, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18, diz que Deus diz assim, façamos-lhe uma auxiliadora. Essa palavra auxiliadora no hebraico é etzer, ou ezer, né? Ezer, lê-se ezer. E nesse contexto de auxílio, é importante a gente pensar o seguinte: há uma diferença entre auxiliar, no entendimento português e no entendimento hebraico, judaico.
No entendimento português, o auxiliar se refere como uma, vamos colocar assim, uma profissão secundária. O que você é? Um auxiliar de escritório, administrativo, não sei o que, tal. Mas não é esse o contexto hebraico, porque a palavra auxiliadora, ezer, ela aparece em outros textos também, por exemplo, como Eliezer, a gente usa esse nome, Eliezer, então ajuda de Deus, né? Eli, Deus, Ezer, socorro. Lá no Salmo 121, a palavra auxiliadora aparece também, de onde elevo meus olhos para os montes, as alturas, de onde me virá o Ezer, socorro, o auxílio. Bom, quando Deus disse que faria uma mulher, ele não disse que faria uma pessoa de segunda classe, segunda categoria, como pensam alguns. Porque ele não deu outro nome, ele não deu outra referência, ele não adjetivou de outra forma. Ele disse assim: farei a ele um ezer, ou darei um socorro. Então, no plano de Deus, a mulher não está abaixo do homem. Ela é socorro para o homem. Tá? E tanto é que ela tem características diferentes das do homem. A mulher faz coisas e vê coisas e tem capacidades diferentes do homem. Então, devemos entender que Deus criou, foi Deus que criou essa estrutura, que não pode ser rompida. Não pode ser. Então, a mulher não pode ser maltratada, como muitos homens acabam fazendo, infelizmente. E ela deve ser recebida como um presente de Deus. Afinal de contas, foi Deus quem fez. E Deus deu com essa condição de socorro. Então, partindo desse princípio, a gente deve entender, inclusive, que a família está no plano de Deus. Deus é quem planejou a família e não apenas para viver em família. Não para que o homem pudesse ter uma família por ter uma família, mas para ser um agente, para constituir um agente do plano divino. Lembram que lá no início eu falei que o autor coloca no livro que a família fornecia até 50 soldados para o exército. Então a família também tem esse plano. A família cristã tem esse plano de produzir, inclusive, soldados para o exército de Deus. A gente pode fazer uma comparação. Então Deus se importa com a família, por isso criou alguns condicionantes para elas, para a família. Então veja, quais são os valores pressupostos? O cônjuge deve ser recebido como presente divino, o que eu acabei de falar. O cônjuge deve ser recebido como um valor divino. Gente, quando você tem uma coisa é preço, outra é valor. Valor não se vende. Valor, alguns objetos, por exemplo, que você tem, você não desfaz por preço nenhum, né? Por quê? Porque ele tem valor de família, tem valor emocional, tem valor de memória. Então, o cônjuge deve ser recebido, inclusive, com esse conceito de valor divino. Foi Deus que me deu esse presente, foi Deus que me deu essa família, né? Nesse caso, para as mulheres, deu o marido. Nesse caso, para os maridos, a mulher. Agora tem marido ou tem mulher que parece que não foi Deus que deu, não. O valor de idoneidade, primeiramente, foi visto e pensado por Deus. Olha, quando Deus criou uma mulher, ele não criou uma mulher não idônea. Não era uma ajudadora sem idoneidade. Algum tempo atrás eu debati com uma pessoa e ele falava o seguinte: Deus colocou a mulher na altura do homem. Eu falei, então, dependendo do ponto de vista que você está, ou dependendo do seu ponto de vista, a coisa pode ser bem difícil. Deus pode ter reduzido a mulher para chegar no seu nível, ou Deus pode ter elevado para chegar no seu nível. Depende de que ângulo você quer ver. Ou você é menor e ela teve que se reduzir, ou você é maior
e Deus teve que a elevar. Qual dos dois você prefere? Eu já sabia que ele pensava na segunda hipótese. Então, o cônjuge deve ser recebido como um socorro divino. Foi Deus quem viu e identificou que o homem estava se aprofundando numa situação drástica de solidão, de sem companhia. Né? O homem não tinha só com quem não se relacionar sexualmente, ele não tinha com quem conversar. Não é? Ele não tinha com quem falar. Imagine o cara estar, eu não sei quantos anos Adão viveu até que Deus lhe desse Eva, mas imagine que esse período que Adão viveu até o dia em que Eva pôde falar com ele, deve ter sido absolutamente horroroso. Aos homens que estão aqui na sala, o que é não poder ou não ter? Na verdade, não é nem ter, não é não querer, é não poder, porque não tem, né? Falar com qualquer pessoa. Deve ser horroroso. Eu não sei como vocês descreveriam isso. Eu, por exemplo, converso com a irmã Cida o tempo todo. A gente fala bastante. Conversamos bastante sobre vários assuntos, sobre muitos assuntos. Então, deve ser horroroso. Então, Deus viu essa necessidade e socorreu o homem para que ele não entrasse numa depressão. Né? Então, foi um socorro nesse sentido. E isso parte de Deus, não foi o homem que reclamou. Não está no texto que o homem reclamou, está no texto que Deus viu e viu Deus. Não é bom que o homem viva só. Então o cônjuge, em seguida, deve ser entendido como uma capacitação divina para alcançar o propósito divino. Deus queria que a terra fosse trabalhada, que os animais tivessem nomes. Deus queria que a terra fosse povoada, que houvesse uma sociedade, e só o homem não podia fazer, e só a mulher também não poderia acontecer. Então foi o que Deus fez. Então a família é uma instituição divina, e esses valores, quais? Né? Esses valores de monogamia, de indissolubilidade, de consagração, a família precisa falar. O mesmo conceito, o mesmo pensamento, a mesma confissão precisam ser tradicionalmente transmitidos de pai para filho. As funções, gente, lá no Antigo Testamento, as funções eram divididas. A educação A, B, C, D, né, era o encargo da mulher. A mulher é que ensinava isso. A mulher gerava, a mulher desmamava e a mulher educava. O homem ensinava profissões rentáveis. O homem ensinava o exercício físico e o homem seria o filho na atividade confessional, na atividade da fé. Eram atividades... funções definidas, ok? Agora, então, nesse caso, cabia ao homem, inclusive, a doutrinar, a instruir como se relacionar com Deus. Há exemplos disso na Bíblia. Vejam lá, Cornélio faz isso. Ele reúne a família, servos, servas, funcionários, todos lá, e instrui a família. Ele é quem faz isso, ninguém mais. Então, esta função era do homem no Antigo Testamento e no Novo Testamento. O homem tinha essa função sacerdotal. A Bíblia cita alguns exemplos, como no caso da mãe, né, da Eunice da Lloyd, a avó e mãe de Timóteo, que a Bíblia fala que elas ensinaram. As mulheres instruíam também, ok? Mas tradicionalmente, dentro do conceito do judaísmo, né, e que a igreja herda isso também, é uma função patriarcal do homem. E a família é uma célula máter da sociedade. Não existe sociedade sem família. Primeira instituição que Deus criou foi a família. Deus não criou o comércio primeiro. Primeiro foi a família. Ele forma a família. Ela é a célula máter.
Então, toda a existência da sociedade é originária da família criada por Deus. Tudo nasce a partir daí. Tudo nasce. Então, vocês percebem como que a família precisa estar bem. E os problemas sociais são explicados a partir do desagregamento da família tradicional, como eu já falei. A lição aborda isso. Então, ele joga o número de crianças abandonadas na conta da família, da instabilidade familiar. Eles jogam todos esses problemas de violência nessa conta. Só que a família vem sendo atacada constantemente. 2. Fundamentos da família cristã. O casamento é monogâmico, já falei, e heterossexual. Monogâmico porque Deus não criou duas Evas, nem dois Adão, né? Deus criou um para um. E poligamia sempre foi combatida na Bíblia, já falamos isso também. A poligamia é uma desobediência, não está no plano de Deus. E aqueles que constituíram casamentos poligâmicos sofreram as consequências físicas, espirituais. Vejam Davi, vejam Salomão. Se você ler a carta, o livro de Provérbios, você vai ver o quanto Salomão faz críticas pesadas a esse tipo de pensamento polígamo, a poligamia. Então a monogamia era uma exigência divina que deveria ser cumprida. E a heterossexualidade, da mesma forma. Foi essa a célula. Foi Adão e Eva, não é Adão e Ivo. Não é? Hoje existem novas formas de casamento, novas concepções de casamento, mas esta nova concepção de casamento não está no plano original de Deus. E nem a separação está no plano original de Deus. No caso da separação, Jesus disse que há essas possibilidades da traição, há essas possibilidades do abandono, né? O homem pode abandonar a mulher e como é que faz? Bom, mas também não há nas escrituras nenhuma possibilidade de um terceiro sexo. Essa é uma outra temática. O que é o terceiro sexo? É isso que a lição chama ou traduz como queer, não é? A lição coloca aí como queer, que é uma moda nova. O que é o queer? O queer é uma pessoa que não se identifica nem com como homem, nem como mulher. Ele não se identifica com nada. Ele se identifica com o que ele quiser. Então agora ele é homem, amanhã ele é mulher, depois ele deixa de ser mulher e passa a ser homem, depois ele não é homem nem mulher, ele é homem e mulher ao mesmo tempo. Né? Então são novas formas e a cada dia as coisas vão mudando o tempo todo. Né? Elas estão em evolução. Não há essa referência na Bíblia. Não é? A Bíblia trata essa questão da homossexualidade como sodomia. Né? E sodomia foi literalmente condenada por Deus. Então, os fundamentos da família. O casamento é indissolúvel. Não há como, no plano de Deus, separação. Não é o pensamento de Deus. O homem separa? Separa. É uma saída para um caso que está ficando grave e pode até se tornar uma fatalidade. É uma saída, mas não é uma regra. Não é uma regra. Então, não pode, por exemplo, a gente começar a pensar ou a instruir os casais. Bom, vocês vão para o casamento, se não der certo, separa. Né? Que esse é o pensamento da sociedade. Se não der certo, separa. O casamento foi pensado por Deus e planejado por Deus para até que a morte separe. O casamento legítimo e a separação legítima, divinamente falando, é aquele que acontece pela morte. Então a separação não é uma regra a ser seguida para nenhum casamento, para encerrar um casamento, mesmo aquele em que houve traição. Quando a gente lê o texto de Mateus, por exemplo, em que o Senhor fala da traição, a Bíblia nos mostra que nos capítulos anteriores existiram, por exemplo, o perdão. A separação só aparece depois das tentativas do perdão. Então, na leitura do contexto, né, e nós estudamos isso quinta-feira na teologia, repito, contexto.
Contexto pode ser os versículos anteriores, o capítulo anterior ou até o livro anterior, da mesma forma posterior. Na leitura do contexto, a separação aparece depois de duplamente ser tratado o perdão. Então, o perdão vem antes da separação. Todavia, existe essa abertura no texto, mas ela não é uma regra. E Jesus deixou claro, separação não é uma saída sadia, é dureza de coração. O homem de coração duro, ele vai se separar. E nós lemos também na quinta-feira que, se aplicado o texto bíblico à família, haverá satisfação familiar. Foi a aula de quinta-feira, quem estava aqui pode se lembrar. Se a palavra for aplicada à família, não haverá falta para a companheira. Ou, isto é, toda a família estará provida de recurso, de satisfação, de alegria e tudo mais. Então, mesmo que Jesus tenha deixado esta abertura, né, quando ele cita Moisés, que havia dado carta de divórcio à mulher, aos homens daquela época, ele esclarece, no plano original de Deus não havia separação. 2, separação é uma questão de dureza de coração. Bom, lá na década de 60 surge essa revolução homossexual, né? E os filhos dos homossexuais, eles começam a questionar-se também. Eles começam a promover outra revolução também dentro do campo da homossexualidade. E aí vai surgir lá na década nos anos 2000 uma filósofa chamada Judith Butler. Essa mulher vai desenvolver a teoria, vai se tornar uma das maiores expoentes da teoria queer. Então, de forma reduzida, o que seria isso, né? Butler acredita que não há macho e nem fêmea, nem homem nem mulher. Isso porque, de acordo com a sua teoria, gênero e sexo não têm relação alguma entre si. Gênero é algo que não está ligado ao sexo, mas a uma construção social. Então, o sujeito é aquilo que ele acha que deve ser. Dessa forma, alguém pode ter um corpo masculino, mas se sentir feminino, ou possuir um corpo feminino e se sentir masculino. Em outras palavras, alguém que nasceu homem, mas se sente mulher, é porque simplesmente nasceu no corpo errado. Essa teoria de Butler ganhou ampla aceitação social e ela está vista em livros, filmes e de forma massificada nas redes sociais. Redes sociais, abro parênteses, abandonada por muitos cristãos que mal sabem o que seus filhos fazem nas redes sociais. Muitos nem sabem. Então, que é uma teoria extremamente nociva para o conceito da família. Bom, Cláudia abordou um ponto super interessante, que é essa desconstrução dos objetos e utensílios masculinos e femininos, da cor de roupa masculina e roupa feminina, né? Vocês lembram daquela fala da Marisalve? Menino usa azul, menina usa rosa. Aquilo foi classificado como uma bomba atômica, como uma destruição em massa. Gente, são valores, precisam ser trabalhados. E qual é o papel dos pais, né? Nessa transmissão de valores princípios e valores? Primeiro, precisa se transmitir o que são princípios, nesse caso, os princípios divinos, casamento heterossexual, casamento monogâmico, casamento indissolúvel, casamento procriação, casamento satisfação, comunicação e tudo mais. Precisa dar clareza àquilo. A gente não pode continuar dizendo que casamento homossexual é do diabo. Isso não basta. Entende? A gente tem que dizer, fundamentado dentro das escrituras sagradas, como a lição está tentando dar suporte para você. Ah, mãe, mas eu
mas eu me entendo como mulher. Peraí, filha, vem cá, de onde você acha que surgiu isso? Olha, na história, no começo não foi assim, essa história surgiu em tal lugar, surgiu em tal época, com essa finalidade, é fruto disso, com embasamento. A gente precisa dialogar com os nossos filhos com embasamento, e para isso demanda de estudos e leituras. Por quê? Enquanto aqui a gente vai dizer assim, para com essas coisas aí porque essas coisas são do diabo, lá na escola eles vão pegar a doutrina cristã e com base nos filósofos, nos teóricos da comunicação, na escola de Frankfurt, por exemplo, eles vão desconstruir. Primeiro, eles vão classificar a religião como alienação, depois eles vão pegar as ideologias descendentes do marxismo, como nós estudamos, e vão desconstruir. Eles vão tirar peça por peça daqui dos princípios cristãos que foram tentados, implantados na sua criança, no seu filho, e vão devolver para você uma pessoa desconstruída. E aí eles chegam na igreja. Então a Cláudia, quando trouxe essa questão da afeminação, né, do trejeito dentro do ambiente da igreja, isso está atrelado com o convívio da criança. No caso do menino, convivendo só com mulher. No caso da menina, convivendo só com homem. Esse é um dos fatores. Mas o segundo é o que está acontecendo lá na escola. Além de desconstruir os princípios de casamento cristão, instituição familiar, monogamia, indissolubilidade, eles também estão desmontando os valores, né? Estão desconstruindo a questão de valor. Então, por exemplo, não, você pode vestir isso, você pode vestir aquilo, não tem problema nenhum você colocar isso, você usar essa cor, você usar essa roupa, você usar o lacinho na cabeça. Eu fui pregar numa igreja, a Mancida se lembra, o cara tava com um laço rosa enorme, parecia... Você não tava? O cara tava com um laço enorme rosa. Lembra? Quem é que usa lá é a Minnie que usa um laço, né? Não sei qual dos personagens do desenho aí, né? Da Disney, usa um laço. O cara estava regendo a igreja, numa Assembleia de Deus, o cara estava regendo o coral de jovens com um laço desse na cabeça. E eu preguei contra a ideologia de gênero e contra a doutrinação sexual. E depois, no término do culto, um dos membros daquele jovem, que não era nem o que estava com lenço na cabeça, foi outro, veio me questionar dizendo que eu estava ofendendo e que o que eu estava interpretando na Bíblia estava errado, eu não sabia interpretar a Bíblia. Então a igreja precisa fazer o papel, né? Como é que a gente vai pensar nisso? Primeiro, como que funciona essa questão? Primeiro, tem que ser estabelecida pelos pais. Os pais, a educação dos filhos deve ser pautada nos princípios, né, e valores cristãos. Então, os pais precisam tradicionalmente, rigorosamente, tratar isso com os filhos. Para tratar, tem que saber. Não adianta não saber. Não saber significa que a gente está entregando nossa família para os destruidores das bases dos princípios e valores. Depois precisa transmitir os valores como valores de família, valores masculinos, valores femininos e tudo mais. Depois, identificar as crises de valores existentes em nossos dias. Nós vivemos exatamente esse ponto. Homens lançando mão de objetos, utensílios, jeitos, formas, atitudes de valores femininos e mulheres femininas. Masculino, a gente precisa identificar essa crise de valor, essas crises de valor. E a internet tem um grande papel nisso, porque as crianças ficam trancadas dentro do quarto, não falam com ninguém, não conversam com ninguém. Quando estão na sala, estão com o celular, vocês não sabem o que elas estão fazendo. Então, não pode haver falha nesse processo de incutir valores na cabeça dos filhos. Isso precisa ser claro. E atenção com a desconstrução dos princípios de valores. Veja, as festinhas, irmãos, as festinhas com valores cristãos, as festinhas de aniversário de personagem. Agora, muita gente está fazendo festinha de personagens. Ok, fizeram festa do personagem do Batman, fizeram festa do personagem do Capitão América. Ok, recomendo que vocês assistam um documentário do Brasil Paralelo,
como as ideologias estão utilizando os personagens heróis para inverter a sociedade. E doutrinar os filhos é um dever moral dos pais. E para fechar, irmão, que já é o último tópico que a gente não tem tempo, a gente cai no aspecto da família e da igreja. E o papel da igreja? O papel da igreja é estar dentro da família, dentro do lar. A igreja precisa estar dentro da sua casa. Então, as atividades da igreja precisam ser levadas para dentro da sua casa. Pensadas. Então, eu como pastor penso o tempo todo o que vou fazer, de que forma eu vou fazer, para que a igreja esteja atuante dentro da casa dos irmãos. Porque muitos irmãos fecham a porta e não querem saber da igreja. Ok? Então, a igreja é só lá na igreja e aqui não quero saber de nada. Então, a igreja precisa estar dentro de casa. Então, a igreja precisa agir no seu lar. Isso vai constituindo uma família forte. A família forte é a família atuando na igreja. Então, eu tenho que pensar em como vou trabalhar com todos os membros da família dentro da igreja. Então, não basta eu só ter a igreja dentro da casa do lar do irmão. Eu preciso ter o irmão, a família do irmão dentro da igreja. Então, eles precisam trabalhar. O que eu vou pensar para pai, para mãe? Então, vamos falar do Adalberto. O que eu vou pensar para Adalberto? O que eu vou pensar para Fran? E o que eu vou pensar para Bebê? Né? Para Bruninha. Ok. A família e a igreja dentro de casa. E a família e a igreja. E a família dentro do lar. E a família e a igreja dentro da igreja. Então, família forte, igreja forte, família e igreja forte. Então, irmãos, essas são ações importantes. A igreja precisa pensar nesse contexto, de atuar no lar, precisa pensar nesse contexto, de trazer a família para atuar na igreja, e isso é uma sinergia, tanto da igreja quanto da família, para que ambos sejam fortes. Se isso acontecer, nós teremos menos problemas com a família e com a igreja. Então, irmãos, sejamos firmes na doutrinação, na instrução, nos ensinos bíblicos dos nossos filhos. Deus abençoe. Volto aqui para a irmã Cida concluir, porque nós já estamos aí praticamente em cima do horário, tá bom?